Essa graça nos ensina a renunciar o mundo. Essa graça nos ensina a dizer não para o pecado. Sozinho ninguém consegue. Por isso que aqueles que são estudiosos da Bíblia, eles falam da graça preveniente, né? Aquela graça, aquela habilitação que o Senhor nos dá para nós resistirmos ao pecado. Porque se não fosse o Senhor operando em nós, ninguém conseguiria renunciar. Ninguém conseguiria deixar para lá aquilo que não presta. Mas pela graça de Deus, nós vamos renunciando. Pela graça de Deus, ela vai nos ensinando que nós vamos deixando para lá a impiedade e as coisas desse mundo, neste presente século, e vivendo de uma forma que agrade a Deus. Porque se nós temos o nome de cristão, vamos lembrar nessa noite que cristão significa pequeno Cristo, né? Isso quer dizer que Cristo está em cada um de nós. E Ele deve ser visto em nós, aonde nós passarmos. Eu sinto, percebo que está havendo uma carência nessa parte. De nós sermos vistos realmente como servos de Deus. O brilho tem se apagado de muitos. Tem havido realmente uma ausência da graça, da presença do Senhor. E uma coisa que o Senhor quer fazer, irmão Zaqueu, é restaurar esse brilho, essa graça na vida daqueles que um dia também entenderam o Evangelho, mas por algum momento aí na caminhada ficou na zona de conforto, está muito devagarzinho, e o Senhor está dizendo que Ele quer que se levante na presença dEle. Assim como Ele falava com Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus também fala para a igreja no século 21, coloque-se de pé, coloque-se na posição, porque eu quero falar contigo. O Senhor quer falar com a igreja, o Senhor quer orientar a igreja, o Senhor quer conduzir a igreja, porque é vontade, é amor do coração dEle. Ele quer sempre nos ter perto dEle. E o Senhor deseja, irmãos, nesse momento, para que nós possamos viver coisas maravilhosas, que nós possamos nos erguer como igreja de Deus, que nós possamos nos colocar na posição espiritual daqueles que estão em pé na presença do Senhor, para que o Senhor possa fazer as suas maravilhas, para que o Senhor possa operar, porque neste presente século, mesmo com o ateísmo estando em alta, mesmo com a relativização, que é o assunto inclusive da escola dominical, com tanta coisa que está querendo colocar em xeque a pessoa de Deus, a igreja do Senhor na terra, nós precisamos continuar militando a boa milícia, porque o Senhor ainda está conosco, Ele não deu as costas para a igreja. E se nós continuarmos firmes com o Senhor, a gente vai romper barreiras, vai cumprir uma palavra que Davi escreveu dizendo que com o Senhor ele passa pelo meio de um esquadrão e salta um muro. Você já pensou na tua vida você passar pelo meio de um esquadrão? Você sabe o que é um esquadrão? O exército inimigo sempre está de prontidão. O exército das trevas. E nós somos o exército da luz. E como é Cristo que conduz a igreja, Ele faz com que a igreja passe pelo meio do esquadrão. Ele faz com que a igreja salte o muro. Porque para Deus nada é impossível, não é assim? E quando a coisa fica mais difícil, e não está fácil para a igreja, e não vai continuar fácil, mas se nós nos unirmos mais na fé no Senhor, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque fiel é aquele que prometeu. Quem promete, cumpre. E isso falando do Senhor, o Senhor já falhou alguma vez? Nunca falhou e nunca vai falhar. Então a graça nos ensina isso. Nós vivemos dessa maneira, aguardando a bem-aventurada esperança. Quantos que não acreditam mais que o Senhor Jesus vai voltar? Já tem muita gente dizendo, pegando o microfone, dizendo mesmo, que volta de Jesus é uma coisa assim simbólica. Não vai acontecer nada disso não. Precisa esperar. Teve até um ousado que falou assim que é errado a gente ficar orando: oh, Jesus, volte. Não, isso não vai acontecer não. São as mensagens que vêm nos últimos tempos para roubar a fé do nosso coração. Mas a igreja tem uma palavra, meu irmão Nilson: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você deseja que o teu Salvador volte, igreja? Eu desejo que Ele volte. Quem sabe daqui a 2 aninhos, 1 ano, quem sabe amanhã. Porque tem hora que eu falo assim: Senhor, se o Senhor prolongar um pouco mais, será? Como é que vai ser? Como vai ser, pastor? Se o Senhor Jesus demorar mais uns 20, 30 anos, como que vai ser? Pelo andar da carruagem, né, vai ser bem difícil.
Se bem que Ele é o dono do tempo, Ele conhece todas as coisas. Mas nós não podemos esmorecer nesta oração. Ora vem, Senhor Jesus. Porque que Ele virá, Ele vai vir. E aqui Ele fala da bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo ser arrebatado pelo Senhor. Eu creio que você também aguarda. Ainda que nós tenhamos que experimentar a morte, irmãos, mas nós temos que morrer na certeza da nossa salvação e na esperança de que nós seremos ressuscitados pelo Senhor quando Ele raiar nas nuvens. E se nós não experimentarmos a morte, nós precisamos viver neste século como servo do Senhor, aguardando o alarido do arcanjo, a voz da trombeta de Deus lá do céu, a voz do arcanjo, porque vai acontecer. Quem garante isso é a palavra de Deus. E aqui está o livro dos livros diante de nós aqui. Ela diz para nós que o Senhor Jesus virá. E se ela está dizendo que o Nazareno vai vir, eu quero o profeta da Galileia, o Nazareno, o Rabi da Galileia, chamando o meu nome naquele dia que Ele romper as nuvens. E você também terá este prazer, se permaneceres fiel a Deus, de ouvir o Senhor Jesus para anunciar o teu nome no dia que Ele romper nas nuvens. É bom meditar nisso, né? É bom esperar, manter a esperança no coração dessa vinda gloriosa do Senhor. Ele se deu a si mesmo, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. As qualidades que o Senhor coloca para nós, porque nós somos este povo. Eu louvo ao Senhor que haverá uma multidão de salvos, sim, na presença do Senhor naquele dia. Mas quando eu vejo palavras como estas, e olho muitas vezes para as minhas falhas, os meus erros, e ainda vejo como o Senhor me chama de especial, zeloso e de boas obras. Como que o Senhor é gracioso comigo. Aí está falando de graça, né? Tudo isso é pela graça. Não existe aqui um favorecimento porque a gente é bonzinho, porque a gente faz alguma caridade, porque a salvação não é por obras, mas é pela fé no Senhor Jesus. E a graça dele, e é interessante, os irmãos devem ter ouvido já esse conceito, né? A graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. E nós, como povo de Deus, temos as duas coisas, as duas bênçãos conosco. Além dessa graça maravilhosa, pastor Zedequias, nós também temos a misericórdia de Deus, que nos poupa de tanta coisa que poderia nos atingir, porque nós não somos bons. Nem o Senhor Jesus, quando andou na terra, Ele disse que era bom, Ele disse que o Pai Celestial era bom, que Deus era bom. Por que Ele fez isso? Para nos dar o exemplo com toda certeza, que bom é aquele que está lá em cima mesmo. Ele é bom, Ele é intrinsecamente bom, Ele é por natureza bom. O pecado não toca a Deus, não atinge a Deus, Ele atinge a nós. Mas só que quando nós estamos com o Senhor, irmão, nós somos guiados, protegidos, nós recebemos essa graça, recebemos o perdão, recebemos a misericórdia, porque é tudo pela graça de Jesus na nossa vida. E nós somos um povo especial, zeloso de boas obras, porque o Senhor nos fez assim. Fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Que esta palavra, irmãos, de salvação, de graça, esteja sempre na nossa boca. Parece que tem hora que não faz efeito, né? Parece que não faz efeito. Só que a gente não sabe em que terra que a semente caiu. Quem dá o crescimento é Deus, quem conhece os corações é o Senhor. Mas para nós, irmãos, cabe continuar anunciando esta graça. E vamos ser como o apóstolo Paulo também disse, não com sublimidade de palavras humanas, mas na demonstração de espírito e de poder. Poder do alto, poder genuíno, poder verdadeiro. E digo de novo para vocês aqui, nós precisamos ter isso conosco mais uma vez. Um dia nós experimentamos, um dia nós percebemos o que é isso.
Falar de Cristo hoje parece que é uma coisa desgastada, mas não é não. Continua atual, continua necessário. Cristo, quando é anunciado, é cura para corações. Parece até que a mão do Senhor está encurtada, o braço dele está encurtado. Não, continua do mesmo jeito. Se nós dermos esse passo, quero dizer isso para vocês de novo, vamos chegar mais ao Senhor, sair mais da zona de conforto, se dedicar mais ao Senhor, para que Ele possa fazer a obra no nosso meio, de maneira natural, meus irmãos, de maneira natural, acontecer, deixar o Senhor trabalhar, Ele fazer do jeito dEle, porque o controle ainda é dEle, a igreja ainda é dEle, nós todos precisamos dEle, e quando a direção é dEle, é Ele que faz acontecer, é Ele que faz ocorrer no nosso meio. Eu creio, irmãos, que ainda é possível, porque em momentos que a igreja é apertada, a gente acaba orando mais, buscando mais, né? Mas pode acontecer de alguém passar na frente da porta da igreja e alguma coisa chamar a atenção, ele entrar. Vocês já ouviram histórias assim? A pessoa passa, escuta um barulho, alguma coisa gostosa que ele sente, ele entra e quando vai ver já recebeu a Cristo. Vai acontecer como aconteceu com 2 homens, né? Isso há muitos anos também, história verídica. 2 foram visitar a igreja. Na hora do apelo, um começou a chorar. E o outro do lado fala: você está me envergonhando, rapaz. Um homem desse porte, desse tamanho, chorando igual uma moça. Que negócio é esse? Aí ele virou para o companheiro e disse assim: é porque você não está sentindo o que eu estou sentindo. Ele foi para frente e recebeu o mestre. No outro culto voltaram os 2. Quem chorou foi o outro que reclamou do outro que chorou. Aí ele virou e falou assim: eu estou sentindo aquilo que você sentiu. Aí ele veio até a frente e recebeu o mestre também. Isso é o que o Senhor Jesus quer mais fazer no nosso meio. É isso. O restante tem garantia dele que acontece. Batismo com o Espírito Santo verdadeiro acontece. Com evidência de novas línguas acontece. Cura divina, cura mesmo, aquela cura que você fala assim: foi embora, o negócio sumiu. Vai embora. A enfermidade foi, acontece. Mas para acontecer, o Senhor fala para nós aqui: vamos nos erguer um pouco mais. Porque se a gente se erguer um pouco mais, Ele garante, a coisa acontece. Não precisa dar pirueta, nada disso, simplesmente vai acontecer. E quando a gente vê, olhar o resultado, toda a glória é para Deus, todo louvor é para Deus, toda adoração é para Deus, porque é Deus que dá o crescimento, é Deus que liberta, é Deus que transforma. Vamos ficar preparados, irmãos, por esta graça, porque há vidas que estão oprimidas por Satanás e que precisam de ajuda. Faz muito tempo, estou trazendo umas coisas aqui para vocês que são necessárias, né? Parece até saudosismo, mas não, é uma questão de renovo. Estou falando para vocês aqui. Nós precisamos estar preparados por esta graça para receber os endemoninhados também. Tem coisa pesada por aí, irmão. Não pense você que não pode acontecer de novo. Quando a gente se levantar um pouco mais, o inimigo vai ficar bastante incomodado. Bastante incomodado. E quando ele se incomoda, ele quer correr. Ele não quer ficar no ambiente. Mas se nós estivermos habilitados por essa graça, você pode ser o mais pequeno, o mais iletrado aqui da igreja, não tem problema nenhum. Se você virar e falar para aquele espírito: eu te repreendo em nome de Jesus, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Ele não vai poder resistir o poder do nome de Jesus. Então, igreja, eu queria deixar essa reflexão para vocês aqui nesta noite. Eu não sou pregador, não. Eu não sou pregador, não. Teve um dia, me permita aqui, pastor, que eu fui convidado, isso já há um bom tempo, né? A gente gosta muito de círculo de oração. Então, eu acabei participando muito de círculo de oração. E as irmãs um dia falaram assim para mim: menino, você está convidado para trazer a palavra na festividade. Eu falei: eu? Eu? Eu não sei pregar. Eu não sou pregador. Não, eu? De jeito nenhum. E naquele dia eu fiquei: mas senhor, vou ou não vai? Você tem aquele amor pelas irmãs, mas não posso ser movido só por sentimento. Eu tenho que entender o que eu faço efetivamente na igreja, né? Qual que é o meu papel. Mas elas insistiram comigo e eu fiquei lutando. Não quero, não quero, não quero. Tinha dia que dava uma coragem, tinha dia que não dava coragem. Mas quando chegou no dia marcado, que eu lembro até hoje, foi uma quinta-feira, eu fui trabalhar,
E de manhãzinha, descendo com o carro, passei por baixo daquele viaduto do Belval. E estou falando com Deus. Deus, eu vou ligar para a tua serva, falar para ela colocar outro, porque tem bastante obreiro no púlpito. Gente mais usada, a gente começa a dar desculpa, né? Gente mais usada do que eu, com um dom que o povo mais gosta, eu só sei falar de Bíblia. É uma desculpinha, né? Estou desse jeito. E falando com Deus, não vou. Isso é coisa que acontece com crente. Alguém que é do mundo não vai entender isso. Quando o carro começou a descer, a gente passa por baixo do viaduto, faz uma curvinha e dá aquela descida assim, né? Para ir lá caminho do velório. Eu fechei o olho falando com Deus. Irmãos, isso é uma coisa de frações de segundo que eu não sei explicar até hoje como que aconteceu, porque eu poderia até ter batido o carro. Não sei, foi uma coisa muito sublime. Você fecha o olho dirigindo, como se fosse orar. De repente eu fui levado para cima. Eu vi um trono enorme, e alguém à semelhança de um homem assentado naquele trono. Ele não me falava com a boca. Eu vi a semelhança de alguém naquele trono. Alto e sublime, como Isaías escreveu. Acho que é daquele jeito mesmo. E ele falou dentro de mim assim: vai, porque está tudo garantido. Aí eu voltei rapidinho assim. Na hora, saiu aquela preocupação, aquela falta de coragem. Quando eu cheguei à noite, eu falei do jeito que eu estou falando com vocês aqui, irmãos. Que Deus foi glorificado naquele dia. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Nós não precisamos ser muito eloquentes. Nós não precisamos ser doutores em alguma coisa para anunciar este evangelho. Através de qualquer um de nós, o Senhor pode alcançar uma vida perdida. Através de qualquer um de nós, Ele pode fazer maravilhas extraordinárias. Agora imagine nós todos juntos nessa fé. Que arma poderosa não seremos nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra nessa noite. A graça se manifestou. Ela salva, ela habilita, ela traz libertação, ela traz transformação, ela traz mudança, ela traz renovação na vida da igreja. O general continua conduzindo a igreja. Ele não passou o comando para ninguém, não. Jesus é o general, é o dono da igreja. E é Ele que está nos conduzindo. Vamos ser conduzidos por Ele até o fim. Meus irmãos, eu rogo as vossas orações a meu favor, da minha família. Preciso de um milagre na minha casa. E como os irmãos têm testemunhado aqui de milagres, eu estou precisando de uns favores do Senhor. E eu creio que essa graça também está sendo jogada mais e mais sobre a minha vida aqui. E assim como vocês receberam a palavra, eu também recebo, porque eu preciso dessa palavra. Mas eu conto com a oração de vocês, porque se houver mais reforço, vai incomodar o coração do Papai do Céu um pouquinho mais. Porque Ele pode de repente surpreender a mim e a você. A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe como Deus trabalha. Eu digo no secreto, no oculto. Alguma coisa a gente até entende, né? Alguma coisa a gente conhecer. Mas tem coisa que é surpresa. Tem coisa que é algo que Deus guarda pra gente. E você tem que passar alguma coisa, porque é algo tão maravilhoso, tão trabalhado, que tem um momento exato, certo dele entregar. Mas nós juntos orando, uns pelos outros, eu tenho certeza, porque eu quero um dia chegar nesse microfone e falar assim, que Deus fez. E foi porque a igreja ajudou em oração, porque a igreja também clamou. E eu quero glorificar a Deus quando outros chegarem aqui e falarem, o Senhor também fez. Porque essa graça continua operando. Deus abençoe, em nome de Jesus, irmão.